Escondida no preço de cada produto que a gente compra sempre existe uma história. E hoje o nosso papo é sobre isso. Vamos decodificar essa história para entender como os impostos lá em Goiás acabam definindo o valor final das coisas do nosso dia a dia. Sabe aquela dúvida que bate na hora de passar as compras no caixa? A gente olha dois produtos, às vezes com preço bem parecido ali na prateleira, mas a mordida do imposto em cada um deles é totalmente diferente. Ué, por quê? A resposta para isso está, na verdade, nas prioridades que o governo define. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai decifrar o código. Depois, vamos comparar os impostos dos itens essenciais com os de luxo. Aí, vamos entender o que é um adicional chamado protege, dar uma espiada em alguns casos bem curiosos e, no final, juntar todas as peças dessa história. Mas antes de mergulhar nos números, a gente precisa alinhar duas palavrinhas-chave. Elas são, assim, a base para a gente conseguir decodificar todo o resto. A primeira delas é alíquota. É um nome meio técnico, mas a ideia é simples. Pensa nela como se fosse a taxa principal do imposto, o ponto de partida de tudo, sabe? É a porcentagem base que o governo define para cada tipo de produto. Só que essa alíquota base nem sempre é o valor final. O número que realmente importa no fim do dia é a alíquota efetiva. Ela é a taxa final, já com todos os penduricários, todos os adicionais somados. É o que de fato mostra o peso do imposto na hora da compra. Beleza, com esses termos na cabeça, vamos ver como a teoria funciona na prática. Vamos começar por aqueles produtos que estão na base da nossa pirâmide de consumo, os famosos itens essenciais. Para a maioria dos itens essenciais em Goiás, o número mágico é este aqui, 12%. Essa é a alíquota efetiva, a mais baixinha para produtos da cesta básica. A grande questão é, o que exatamente o governo considera como sendo essencial? Bom, a lista inclui o básico da nossa alimentação, né? Arroz, feijão, leite, carnes, pão, mas vai um pouco além, viu? Cobre também itens de higiene, que não dá para viver sem, tipo sabonete, pasta de dente e papel higiênico. A lógica aqui é bem clara. A ideia é manter os produtos de primeira necessidade mais acessíveis para todo mundo. Agora, vamos saltar para o extremo oposto. Se os itens essenciais têm uma tributação mais leve, o que será que acontece com aqueles produtos considerados de luxo ou, digamos, vícios? Olha, este gráfico mostra bem o tamanho do abismo. Repara só como a barra salta dos 12% nos essenciais para 21% em perfumes e cosméticos. E o pulo é ainda maior para bebidas alcoólicas e tabaco, chegando a impressionantes 27%. É mais que o dobro do imposto da cesta básica. Dando uma olhada mais de perto, a lista de produtos com essa alíquota máxima de 27% é bem específica. Inclui cigarros, cervejas, vinhos, armas de fogo e até iates. Joias e cosméticos ficam um pouquinho abaixo, com 21%. Fica claro que a política aqui é taxar bem mais pesado o que não é considerado essencial. Mas espera aí, como é que a alíquota de um produto sobe, por exemplo, de 25% para 27%? Parte da resposta está num mecanismo bem específico, um adicional chamado protege. Vamos entender que bicho é esse. O protege é basicamente um acréscimo de 2 pontos percentuais na alíquota de produtos e serviços que são considerados supérfluos. A grana que é arrecadada com ele vai direto para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás. E é aqui que a matemática fecha a conta. Pega o exemplo da cerveja aí no slide. A alíquota base dela é de 25%. Aí você soma os 2% do protege e pronto. Chegamos naqueles 27% de alíquota efetiva que a gente viu antes. É essa continha que explica o preço final lá na gôndola. Mas seria muito fácil se tudo se resumisse a essencial contra supérfluo. O Código Tributário tem as suas peculiaridades. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Por exemplo, uma curiosidade, em Goiás, o imposto da cerveja pode variar, e muito, dependendo do que vai dentro da garrafa. Parece meio estranho, né? Mas tem uma explicação bem estratégica por trás disso. A comparação aqui é de cair o queixo. Uma cerveja comum paga 27% de imposto. Agora, se essa mesma cerveja tiver no mínimo 16% de fécula de mandioca na composição, a alíquota efetiva dela desaba para 14%. É quase metade. Isso é um exemplo perfeito de como o imposto pode ser usado como uma ferramenta para incentivar a indústria e a agricultura locais. E as exceções, olha, não param por aí. Tem itens como os combustíveis, que seguem uma lógica de imposto completamente diferente, que nem é baseada em porcentagem. No caso da gasolina, por exemplo, o imposto estadual não é um percentual sobre o preço. É um valor fixo,
R$ 1,57 por litro. Isso quer dizer que, não importa se o preço da gasolina sobe ou desce lá na refinaria, o valor do imposto por litro continua sendo o mesmo. É uma abordagem totalmente diferente da que a gente viu até agora. Ok, a gente já passou por diferentes alíquotas, regras e seções, mas se a gente juntar todas essas peças, qual é a grande história que esses números estão contando? Acho que essa frase resume bem a essência da nossa análise. Uma lista de impostos não é só burocracia ou matemática pura. Ela é, na verdade, um retrato bem claro do que um governo decide priorizar, o que ele quer incentivar ou até desestimular. Então, o ponto central parece ser este. A estratégia por trás da lista de impostos de Goiás segue 3 passos principais. Primeiro, aliviar a carga sobre os produtos essenciais. Segundo, aumentar a arrecadação em cima dos itens supérfluos. E terceiro, e talvez o mais interessante, usar o imposto como uma ferramenta estratégica para dar um gás em setores específicos da economia local, como a gente viu no caso da mandioca. No fim das contas, cada produto na prateleira carrega um pedacinho da política econômica do lugar. A lista de Goiás contou uma história sobre o que o Estado valoriza. E isso acaba deixando uma pergunta no ar para todo mundo pensar. Se o Código Tributário realmente conta uma história, que história será que ele está contando na sua região?